Fala pessoal, aqui é o professor Arthur Rebouças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre fissuras, sobre exemplos práticos no concreto, sobre como distinguir fissuras diferentes numa superfície de concreto, numa superfície de alvenaria, descobrir suas causas. Tá a fim de aprender um pouco mais sobre isso? Então vem comigo, roda a vinheta. Os objetivos dessa aula são conhecer alguns tipos de fissuras no concreto, compreender sobre fissuras em fundações e alvenarias e conhecer formas de monitoramento de fissuras. Nessas etapas, nós vamos mostrar e identificar alguns tipos de fissuras e compreender um pouco sobre suas possíveis causas. As fissuras no concreto, primeiramente, normalmente adquirem essas formas. Tá? Então vejam aí que a gente tem 4 formas mostradas à direita. As fissuras estruturais normalmente adquirem um comprimento maior, maiores espessuras e formas relacionadas com o comportamento estrutural de cada elemento. As fissuras decorrentes de retração podem ser de dois tipos, de retração em geral e de retração por secagem. As de retração em geral, a gente vai ver, de retração normalmente causadas por exsudação, são mais localizadas em determinados pontos e parecem estrias. E as de retração por secagem também parecem estrias, mas podem ter comprimentos mais longos, ao longo da laje ou do elemento de concreto. E as fissuras de acabamento se apresentam em forma de mapa. Vamos um pouco relembrar sobre o que é retração. E aí, primeiramente, o que é retração plástica. A retração plástica normalmente ocorre devido à exsudação. A exsudação é quando a água de amassamento, a água que está dentro do concreto, ela surge na superfície decorrente do excesso de vibração ali ou do excesso de água na mistura. Então, quando essa água sobe à superfície, forma uma poça ali, isso é caracterizado como exsudação. Então aqui ela está definida quando a água se desloca para fora de um corpo poroso e ocorre consequentemente uma contração desse corpo. Então a água sobe, por ser menos densa, e o resto dos materiais descem. Isso causa também segregação e pode gerar umas patologias. Então, as fissuras decorrentes, ocasionadas por essa retração plástica, são mais localizadas. Então, elas vão aparecer justamente nesses pontos onde houve a exsudação. E elas vão parecer estrias, são tracinhos aqui, ao longo daquela região. Vejam que são tracinhos, assim, como se o concreto tivesse enrugado mesmo, característico da perda de água e da contração desse concreto. Igual rugas, rugas na pele também são decorrentes da perda de água na pele. Um neném, um bebê, não tem rugas porque a quantidade de água na pele dele é muito maior do que a quantidade de água presente na pele de um idoso. De forma semelhante acontece aqui no concreto. A outra retração que também ocasiona fissuras é a retração por secagem, que também pode ser chamada de retração hidráulica. Então, essa retração ela ocorre decorrente da perda de evaporação de água, mas não necessariamente ocorreu exsudação. Então, quando não ocorre exsudação, mas mesmo assim essa água migra e evapora, ela não vai aparecer como poço na superfície, mas ela vai sair de dentro do concreto, vão aparecer fissuras como essas aqui, ou como a da esquerda, como algumas rugas, mas com uma extensão maior, ou com uma fissura longa aqui, como mostra essa aqui da direita, que é decorrente dessa retração por secagem. Tá? Então, são fissuras de pequena espessura e apenas superficiais. Não tem uma extensão muito profunda para dentro do maciço de concreto, seja laje ou outro elemento. Isso acontece muito em ambiente seco, quando não é feita a cura de maneira correta. Então veja também
que essa retração ela aparece após a pega, depois da cura, né? E essa ela também aparece após a pega, né? Lógico, quando o concreto está endurecido, mas ela é mais localizada e é vista inicialmente ainda durante o processo de cura. O assentamento plástico do concreto também ocasiona fissuras, né? Então isso aí acontece normalmente devido ao lançamento, né, do concreto. Então quando você coloca concreto de menos, né, coloca pouco concreto em algumas regiões, o concreto tende a se deslocar. E aí esse pouco concreto vai fazer com que surjam fissuras na superfície, como aqui, né? Então, você botou pouco concreto aqui, o concreto vai se esconder para essa região interna e vai faltar concreto nessa parte aqui de cima, gerando aí, né, uma movimentação desse concreto fresco e, consequentemente, no futuro a fissura. Tá? Que é menos comum, mas acontece também. Tá? Às vezes é comum essas fissuras ficarem, pessoal, com o formato da armadura, justamente porque você colocou pouco concreto, então onde tem a armadura, né, onde tem ferro, você vai ver a fissura. Outro tipo de fissuração que acontece e é comum em estruturas de concreto é com relação à movimentação de formas ou do subleito de algum pavimento. Então, essa fissuração é ocasionada por má execução de escoramento. Tá? Então, quando esse escoramento em algum ponto tem um afundamento, né? Ou ele se abaixa, né? Desloca para baixo, ocorre fissuração. E essa fissuração pode ser bem problemática, né? Podendo até causar trincas maiores no concreto. Então, na hora de executar, principalmente lajes, né, percebam e executem o escoramento mantendo as distâncias corretas, tanto na direção transversal como na direção longitudinal da laje, né, ao longo do seu comprimento. Outro tipo de fissuras no concreto, bastante comum, é com relação à sobrecarga na estrutura. Então, quando você coloca carga demais. Então, veja aqui um primeiro andar de um depósito e aqui o andar de baixo como está, né? Então veja que tem diversas fissuras aqui, né, ao longo da laje, e são fissuras na parte de baixo e não na parte de cima. Então não tem como, né, essa fissura ter sido ocasionada pelo sol, porque o sol não bateu aqui. Ela está sendo ocasionada mesmo pela deformação excessiva da laje. A laje está cedendo e é por causa desse carregamento grande demais. Então provavelmente a laje não foi projetada para esse tipo de carregamento e aí foi descumprida a NBR 6120, que trata sobre cargas em edificações. Vocês devem utilizá-la aí na disciplina de estabilidade. Os outros tipos de fissuras que a gente vai ver são relacionados também a fundações, né? Então, para a gente compreender bem o que são as fissuras relacionadas às fundações, a gente precisa entender o que é recalque, né? Então, de acordo com Beberian, né, de Beberian, grande professor de fundações, recalque é o deslocamento vertical ou a inclinação, então pode ser um deslocamento inclinado, né, que uma edificação sofre devido aos deslocamentos ocorridos no solo que apoia as suas fundações. Então, a edificação vai descer, veja que a edificação desce, porque o solo desce. Então, esse deslocamento é um movimento, né? Pode ser vertical ou inclinado, né? Mas o solo desce e aí a edificação desce junto com o solo, uma vez que o solo apoia essa edificação, as suas fundações e, consequentemente, a edificação inteira. Então, quando esse solo se desloca, a edificação se desloca junto com ele. E aí a gente tem que analisar esses recalques sobre duas óticas, né? Sobre duas visões. A visão do solo, que é a causa, e a visão da estrutura, que é o efeito. Tá? É importante destacar, pessoal, o que está nesse balãozinho aqui. Isso é muito, muito importante que vocês entendam. Todas as fundações sofrem recalques. Só que, se os recalques forem pequenos, que é o que a gente chama de recalque admissível, isso foi calculado, né? Então, ela vai deslocar um pouquinho, mas nada vai acontecer com a edificação. Tá? Agora, se o recalque for grande demais, aí vão ter diversas manifestações patológicas, né? Então, se o recalque for acima do recalque admissível,
aí manifestações patológicas vão aparecer. Fissuras, principalmente. Então, as edificações, sob o ponto de vista da estrutura, elas podem sofrer três tipos de recalque. O recalque uniforme, onde a edificação desce e se desloca, né, para baixo como um todo. Então veja que foi o mesmo deslocamento aqui e aqui e aqui em qualquer posição, então praticamente igual a essa descida, desce tudo. A janelinha que estava aqui em cima veio para cá. A segunda é o recalque diferencial, quando um lado desce mais que o outro. Então veja que só o lado direito desceu muito, o outro lado não desceu. E o recalque distorcional, que é quando você tem dois recalques, ou dois ou mais, né, recalques diferenciais na edificação. Então veja que a edificação tem um recalque até aqui, e daqui para cá ela já tem outro recalque diferencial. Então são duas retas, uma reta mais uniforme e uma reta mais diferencial. Então são recalques diferenciais diferentes ao longo do comprimento da edificação, que causam uma distorção, né, que dá uma tendência da edificação se partir, né, ao longo do seu comprimento. Então esse é o pior que tem, né? Está numa ordem aqui de gravidade, né? O uniforme é o menos pior e o distorcional é o pior que tem. Então vamos ver alguns exemplos aí de formas de fissuração de acordo com os recalques. Então esse primeiro aqui, pessoal, é muito comum de acontecer, que é o recalque por falta de homogeneidade do solo. Então você tem um solo aqui, um maciço de solo, e tem um cantinho aqui do solo que tem um solo bem menos resistente, que não tinha desse outro lado. Então, por causa desse lado ruim aqui, vamos dizer assim, a edificação vai começar a descer para esse lado, recalcar, né, deslocar para baixo aqui desse lado. Então, essa porção de solo aqui não aguentou o peso da edificação, e aí por isso deslocou. E aí, como desloca só desse lado, é um recalque diferencial e causa fissuras aqui, ó, nessa forma aqui, né, inclinada, sempre como se estivesse descendo o canto, né, se partindo no canto onde o solo recalcou, né. Tem um recalque por carregamento excessivo da fundação, que a fundação sofre uma flexão aí, né. Isso acontece mais em fundações contínuas, né, como sapatas corridas, por exemplo, ou bloco de pedra marroada. Então quando há esse deslocamento, as fissuras também circundam aí, ficam ao redor do ponto de máximo recalque. Vejam que sempre isso acontece, né? Tem sempre essa forma, né? Tem um ponto de máximo recalque aqui, então forma uma bola, um círculo, né, ao redor desse ponto de máximo recalque. Não vai ser provavelmente um círculo, né, mas vai ter uma forma rodeando, né, esse ponto de recalque. E nesse canto aqui também, né? Esse canto, esse pedacinho da alvenaria, ele está se partindo do restante, porque esse lado está descendo. Então essa é a ideia. Outros tipos de fissuração por recalques, né? Quando o recalque é central, né? Mais ou menos para mostrar a vocês aquilo que eu tinha acabado de falar, e também para mostrar o que é importante nesse caso, que as fissurações começam a surgir primeiro ao redor das aberturas, dependendo de como essa alvenaria for executada, tá? Então pode ser que uma fissuração por recalque seja confundida com uma fissuração devido à falta de vergas e contravergas, tá? Pode ser que aconteçam as duas, tá bom? Todas essas aqui por recalques diferenciais. Então vejam aí, né, na imagem, veja que a fissuração parte daqui da janela e vai descendo para a fundação. Então isso é uma indicação de recalque de fundação, certo? Quando você não tem a verga e a fissura aparece aqui na quina, ela aparece e para. Então ela fica progressiva por um tempinho e para. E ela não se estende até a fundação. Quando a fissura se estende até a fundação, chegando próximo do piso, aí é uma fissura por recalque de fundação. Então essa é normalmente a maneira de se identificar essas diferenças. E aqui, ó, uma fissura clássica de recalque aqui próximo desse pilar, né, da fundação desse pilar, tá? Inclusive está bem acentuado aqui. Tem uma coisa que é interessante, pessoal, é que às vezes o recalque, né, o afundamento acontece apenas no piso e não na fundação, tá, do pilar. Pode acontecer apenas no piso
e aí você vai ver claramente o afundamento do piso e as fissuras vão ser nas juntas do piso, diferentemente dessas fissuras que nós estamos mostrando aqui, que aparecem nos pilares e nas paredes. As fissuras em alvenarias são normalmente em forma de mapa, né, em direções aleatórias, como vocês podem ver aqui, certo? Então essas fissuras podem ser ocasionadas por várias coisas, né? Pode ser ocasionada pela expansão dos tijolos, pela retração da argamassa, né? Pela retração até da alvenaria e principalmente pela falta de aderência entre a argamassa que se aplicou aqui e o substrato, que é a alvenaria. Então a principal causa aqui, normalmente nesses tipos de fissuração, é a aderência, né? A falta de aderência entre a argamassa e o substrato aí, que é a parede. Então vejam que aparecem muitas fissuras, todas em formas de mapa e em uma direção aleatória. Também podem acontecer fissuras em alvenarias provocadas pela deformação da estrutura de concreto armado, né? Então, quando a viga desloca demais para baixo, pode acontecer o descolamento, né, da parte da alvenaria nos seus cantos. Tá? Então, deslocou demais, acontece, né, o descolamento dos cantos. Se o deslocamento for muito grande, pode acontecer o que a gente chama de efeito arco, né, que a alvenaria desloca também e que sofre fissuração excessiva ao longo do meio aqui, normalmente indo por perto das pontas. Tá? E em regiões de balanço, né, onde a viga está em balanço, a fissuração fica assim, ó, na quina, se o balanço for aqui, ou em forma de escada circundando a argamassa, né? Normalmente a argamassa é menos resistente do que o bloco e aí a fissura acompanha a argamassa. Tá? Então em balanços é isso aqui, em vigas bem apoiadas isso aqui. Então se vocês perceberem esse descolamento, pessoal, é o que acontece primeiro. Tá? Muitas vezes começa a descolar um pouquinho, você não viu, mas aí vê depois a fissura inclinada. Mas o descolamento aqui começa cedo, né? Mais fissuras em alvenarias, né? Aqui por sobrecarga na vertical, normalmente acontecem por causa de... Normalmente em alvenarias que não são projetadas para receber carga, né? Então elas fissuram mesmo, tá? Sempre são fissuras maiores acompanhadas de fissuras menores na horizontal, ou pode ser fissuras localizadas assim perto do ponto de aplicação da carga, certo? Como está aqui embaixo, certo? E aí, às vezes ela desce no ponto e vai se propagando logo abaixo. Sobre o monitoramento de fissuras, pessoal, ele pode ser qualitativo, né, ou quantitativo, tá? Quantitativo é quando você mede, tá? E a única forma de medir aí é com o fissurômetro. Então, quando você mede com o fissurômetro, é um monitoramento quantitativo. O que isso quer dizer? Você vai lá com o fissurômetro e mede a fissura pela primeira vez. Vamos dizer que ela deu 0,1 milímetros. Daqui a um mês, por exemplo, você vai e mede de novo. Vamos supor que ela deu 0,3 milímetros. Então, você percebeu que a fissura aumentou, tá? Então, essa é a maneira quantitativa de medir. A outra maneira é colocando gesso ou uma lâmina de vidro. Aí nessa maneira você não consegue medir, né? Mas você consegue perceber se ela aumentou ou não. E quando você coloca o gesso, ela fica com a superfície cheia de gesso, né? Está fechada. Se o gesso quebrar, como está visto aqui na imagem, significa que ela aumentou, né? Então isso aí é um testemunho de gesso que a gente chama, né? Ele vai testemunhar, vai dizer para mim se vai abrir ou não. Isso também pode ser feito com uma placa de vidro bem fininha, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, tá? Um grande abraço e até mais.